Olá pessoal, eu sou o pastor Adriano Papa e este é o programa Propósitos de Vida. Na edição de hoje, teremos um tema de discipulado e uma mensagem abençoadora para o seu coração. Nós iremos falar no Teologando sobre alguns grupos políticos que existiam durante o ministério terreno de Jesus. São os escribas, samaritanos, saduceus e fariseus. Quem são? O que criam e o que praticavam? E no Palavra Profética, uma ministração para o seu coração. Porque você está questionando o amor de Deus? Ele vos fala hoje, eu vos amei. Solta a vinheta, esse é o Propósitos de Vida. Quando lemos nos evangelhos sinóticos os relatos da vida ministerial de Jesus aqui na terra, percebemos alguns grupos que observavam suas ações e que não eram citados no Antigo Testamento. É muito comum lermos nomes como fariseus, saduceus, escribas, samaritanos. Alguns desses nomes não são citados no Antigo Testamento, mas aparecem com enorme frequência no Novo. Então, nós iremos definir de uma forma resumida como surgiu e a ação de cada um desses grupos. Para colocarmos um pouco em ordem cronológica, teremos que fazer um retrospecto dos eventos que tiveram lugar após a queda de Jerusalém e o exílio em 586 a.C. Então vamos começar com os samaritanos. Então vamos falar dos samaritanos, pois após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá, ou seja, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, que é Israel, assumiu Samaria como a sua capital e misturou a adoração a Deus com a idolatria de outras religiões, enquanto o Reino do Sul, que é o povo de Judá, eles continuaram a adoração ao único Deus. Você pode ler isso no texto de 1 Reis, no capítulo 12 e no versículo 20. A cidade de Samaria ela foi destruída pelos assírios em 721 e mais ou menos 27 mil pessoas de classes governantes e dos artesãos mais habilidosos foram deportados para a Síria e depois dispersos. Isso está registrado em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 24. Com isso, apareceram novos habitantes em Samaria e os judeus que restaram se misturaram com esses novos habitantes, surgindo assim os samaritanos. Parece que um tempo depois, um grupo de samaritanos fora impedido de adorar a Deus em Jerusalém. Então, estabeleceram um ponto de adoração em Siquém, construindo um templo no Monte Gerizim. E aos poucos foi surgindo uma fé distinta da fé dos judeus. Por causa dessa fé distinta, existia uma forte desconfiança entre os que adoravam no Monte Gerizim e os que adoravam no templo restaurado em Jerusalém. Por isso, quando lemos sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, surge dela o questionamento sobre o local de adoração. Agora nós vamos falar dos saduceus, que foram os sucessores dos helenistas
e mantinham-se como a classe rica e reinante, se identificando com o sumo sacerdote e com o pensamento grego. Eles achavam o mundo um lugar bom para se viver e estavam mais interessados no aqui e agora do que crer na ressurreição, no juízo e vida após a morte. Eles rejeitavam as ideias de ressurreição em favor da ideia grega de imortalidade da alma e criam na sua possibilidade de mostrar que uma ressurreição corporal era ridícula. Eles limitaram o cânon das Escrituras aos 5 livros de Moisés. Por essa razão, Jesus, ao ser testado por eles, refuta o argumento contra a ressurreição dizendo: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32. Os saduceus rejeitavam qualquer crença em anjos ou espíritos. Eles criam que o bem e o mal resultavam dos atos pessoais. Nos dias de Jesus, os saduceus eram o maior partido do Sinédrio. Os saduceus teriam feito oposição a Jesus por reconhecerem que os seus ensinos eram contrários aos deles. Foi depois do ensino sobre a ressurreição e o ressurgimento de Lázaro que os principais dos sacerdotes, no caso aí os saduceus, decidiram que Jesus deveria morrer. Você pode conferir isso em João capítulo 11, dos versículos 45 até o 53. Eles acabaram considerando Jesus um agitador que poderia perturbar a posição dessa classe reinante e deveria ser detido a todo custo. Agora, também tem os herodianos, os fariseus, essênios e zelotes. Eles parecem ter sido derivados do Hassidim. Então, quando esses grupos se depararam com o fato do país continuar dominado e agora pelo então Império Romano, cada um deles reagiu de uma forma diferente. Vamos começar pelos herodianos. Eles apoiaram a família dos Herodes como reis. Os Herodes eram uma família edomita e governavam o país para os romanos. Esses judeus edomitas achavam que o governo intermediário dos Herodes era melhor do que a autoridade direta de Roma. Os herodianos aceitavam o bem que Herodes, o Grande, fizera por Jerusalém ao prover um novo templo. Apesar de apoiarem os fariseus contra o pagamento de impostos a Roma, em Marcos capítulo 3, no versículo 5, relata a reação contrária deles ao fato de Jesus ter curado um homem com a mão ressequida no sábado. Assim como os saduceus, a oposição deles a Jesus se deu principalmente ao fato de acreditarem que Jesus poderia perturbar a situação daquele momento, pois o seu ensino era um desafio tão grande ao estilo de vida como havia sido o do profeta João Batista. Agora vamos falar dos fariseus. O seu nome significa os que se separam. Na época de Jesus, havia mais ou menos 6.000 deles. Eles se preocupavam muito com a sua fé religiosa e acreditavam que o exílio resultara na quebra da lei de Deus por parte de seus ancestrais. Queriam ser legalmente puros, separados de qualquer forma de contaminação. Acreditavam que puro era a obediência à lei e impuro a desobediência a ela. Por causa disso, eles tinham um problema, pois apesar da Torá ter 630 mandamentos, nem sempre eles eram específicos. Só para se ter um exemplo, se no dia de sábado tem que se manter santo, o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito? Seria impuro comer um ovo que uma galinha botou no sábado? Por causa de situações assim, eles criaram mais de um conjunto de regulamentos
Aliás, criaram mais um conjunto de regulamentos para impedir que as pessoas quebrassem a lei. Essas interpretações da lei tinham pouca importância para o povo comum que se recusava juntar-se aos fariseus. Os fariseus acreditavam nas doutrinas históricas do judaísmo, na unidade e providência de Deus, na ressurreição da alma imortal, trazendo reavivamento do corpo, e também acreditavam no juízo final e eleição de Israel. Eles davam o dízimo de tudo o que possuíam e prezavam por uma vida de boa moral. Os fariseus sobreviveram a todos os outros grupos e, à medida que suas tradições progrediram, se tornaram fundadores do judaísmo moderno. Na ânsia de viver segundo a lei, os fariseus deixaram de entender qual o verdadeiro propósito dela. Os fariseus pareciam ter tomado a lei, que deveria ser um ato de graça, e acabaram transformando em um grande fardo. E Jesus mostrou o quanto eles estavam errados. Mostrou que eles eram corruptos, eles fingiam como atores e que não agiam segundo o espírito da lei. Por causa dessa falsa espiritualidade revelada por Jesus, eles se voltaram contra ele. Os escribas eram encarregados de ensinar e interpretar as Escrituras. Eles traduziam as Escrituras, abriam escolas para o ensino da Escritura e a interpretação da lei. Eles tinham uma preocupação para que as sinagogas funcionassem. De certa forma, os escribas eram especialistas da lei judaica. Enquanto os sacerdotes no templo se dedicavam aos sacrifícios de animais, os escribas explicavam as Escrituras e pesquisavam as interpretações da lei. Muitos se tornavam escribas fariseus. Nós vamos falar agora dos zelotes. Eles reagiram à influência estrangeira, procurando destruir o inimigo. Eles criam que Deus só remiria seu povo quando os romanos fossem expulsos do solo. O grupo dos zelotes foi fundado por Judas da Galileia, mais ou menos no ano 6 depois de Cristo. Eles afirmavam que o pagamento de impostos aos romanos era tradição contra Deus. Tiraram o seu nome do zelo mostrado pelos macabeus quando lançaram de si o jugo da Síria. Os romanos se referiam aos zelotes como sicários ou homens do punhal, porque agiam constantemente com essa arma. Alguns acreditam que os zelotes tentaram estimular Jesus a chefiar uma revolta popular. Segundo esse ponto de vista, Judas Iscariotes trabalhou com os zelotes a fim de colocar Jesus numa posição impossível, na qual ele teria que usar seu poder divino para se salvar. Ao ver tal demonstração de poder, o povo imediatamente o seguiria. Judas arranjou supostamente a derrota, enquanto enchia os bolsos de dinheiro. Os que mantêm essa opinião consideram que Judas agiu cegamente, em lugar de ter agido com perversidade. Eles afirmam que só vendo Judas desse modo, podemos entender como ele poderia ter dado um beijo afetuoso em Jesus na ocasião em que este foi preso, ou compreender o suicídio subsequente de Judas. Por outro lado, Jesus referiu-se a Judas como filho da perdição. Você pode conferir em João capítulo 17, versículo 12. Os zelotes se envolveram na revolta que provocou a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eles recuaram para a fortaleza que havia tomado dos romanos logo no início e finalmente pereceram quando Massada caiu em 74 depois de Cristo. Os zelotes continuavam ativos na época da rebelião final de Bar Kokhba, em 135 depois de Cristo, que levou à expulsão dos judeus da sua própria terra e à destruição final de Jerusalém. Resumo da história:
Esses grupos aqui estudados, no fundo, eram não apenas grupos religiosos, mas a gente percebeu também que eram grupos políticos, tá bom? Então esse é o nosso Teologando de hoje. When I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. When I took a breath, your life in me. You have been so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm from, leaves the 99. All I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Muito bem, o tema do Palavra Profética de hoje é o amor questionado. E o texto se encontra em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, que está escrito assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Existe uma carência de amor nos dias de hoje. As pessoas estão querendo amor e atenção. Elas querem se sentir queridas pelos outros. E essa carência de amor se manifesta em diversas atitudes. No adolescente que se mutila para conseguir a atenção dos pais,
na jovem que se veste de forma sensual para atrair olhares dos outros, naquele homem ou mulher que toda hora diz estar doente para que outros estejam por perto, naquele jovem que usa da rebeldia para atrair a atenção para si, e por aí vai. Alguns pensadores da nossa época procuram ensinar que a solução para o amor está nas bebidas, nas festas, nas baladas, é só ouvir as famosas músicas que tocam por aí. Outras usam a palavra amor de uma forma bem vulgar, do mesmo jeito que dizem eu te amo, dizem eu amo pizza, eu amo chocolate, eu amo Coca-Cola. Quer dizer que ainda não entenderam o significado correto e prático da palavra. A primeira coisa que precisa ficar claro é que o amor não é um sentimento. Não! Pois se o amor fosse um sentimento, não teríamos controle sobre ele. Mas o amor é uma escolha, uma opção. E mais, as pessoas necessitam saber que Deus é um Pai amoroso, que trata seus filhos com carinho. E é isso que através do profeta Malaquias, ele estava dizendo ao povo de Israel: eu vos amei. Ele está declarando o seu amor para todo crente na eleição em Cristo Jesus, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus, através de Jesus, escolheu um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem o Filho de Deus. O amor de Deus por nós também é demonstrado no perdão de nossos pecados, na justificação pela fé, em nos tornarmos filhos por adoção. Esse amor aparece também no processo de santificação. O amor de Deus por nós é demonstrado pelas bênçãos que recebemos neste momento presente e nas promessas que temos para o futuro. Dá para enumerar muito mais coisas, mas você precisa entender isso que o Senhor te diz hoje: eu vos amei, eu vos amei, eu vos amei. Agora o profeta Malaquias faz essa denúncia. Vocês ficam questionando em que o Senhor tem nos amado. E essa pergunta persiste mesmo. Diante de aflições e dificuldades, quando os problemas não acabam, quando tudo está ruim e consegue ficar pior, quando a dor é insuportável e parece não ter alívio, fica a pergunta: o Senhor tem mesmo me amado? E as perguntas continuam. Quando os maus prosperam e ficam subindo de orgulho em orgulho, e você, servo de Deus, cada vez mais humilhado, de repente olha, para e pensa, olha para o céu e diz: o Senhor me ama? Por que eu passo por isso? E talvez esteja falando aqui também com quem tem tido dúvidas quanto à sua salvação, está sendo tentado pelo diabo a todo momento e se sente fraco, desanimado e até caído. E no fim da noite você para e pensa: o Senhor me ama? Neste momento eu quero que você pare e comece a considerar o amor de Deus, um amor que lamenta. Foi assim que ele disse ao povo de Israel: eu vos amei, mas vocês ficam dizendo em que o Senhor nos tem amado. O amor de Deus por nós é um amor que suplica. Ele está a todo momento dizendo: volta para mim. O amor de Deus por nós é um amor abundante. Deus nos ama de 10.000 maneiras diferentes. Ele é paciente conosco, Ele é perseverante conosco com o seu amor. O amor de Deus é revelado através de Jesus, enviado ao mundo para que pudéssemos viver. Você já viu uma nascente de rio? Ela começa um pequeno fio borbulhante da terra e vai crescendo, crescendo, até se tornar um manancial. O amor de Deus é parecido com essa fonte
Deste rio de amor transborda a misericórdia do Senhor em nossas vidas, transborda alegria e graça para todos nós nesse tempo presente e no futuro. E quanto a mim, só resta reconhecer este amor, adorar e magnificar a Ele. Magnificar a Ele, Deus Pai, por nos ter amado. E como dizia o apóstolo João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Receba essa palavra em nome de Jesus. O amor de Deus por nós é muito grande. Ele disse, eu vos amei. Eu queria agradecer a sua audiência e convidá-lo para divulgar o nosso programa, divulgar as nossas redes sociais. Nós estamos sempre trazendo a palavra de Deus com seriedade, com responsabilidade e com a graça do Senhor. E eu queria que você participasse dessa corrente de divulgação, ajudando-nos a anunciar o Evangelho Santo do Senhor. Tá? Você pode compartilhar aí o nosso canal no YouTube, o canal Adriano Papa. Você pode fazer parte e inscrever no nosso canal e você vai assistir as mensagens quantas vezes você quiser. Você pode curtir a página Propósitos de Vida, também você será ricamente abençoado. Faça isso, nos ajude nessa corrente. Eu queria agradecer a sua audiência e convidá-lo para o nosso próximo programa. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui trazendo mais uma mensagem do Senhor para o seu coração. Que o amor de Deus continue transbordante no seu coração. Até a próxima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e vitória em nome de Jesus.